Olá, sou a Mônica Zaccarelli, diretora de investimentos do Inter, e hoje eu estou aqui com o Renato Campos, Head de Relações com Investidores da gestora Hashdex. Olá, Renato, tudo bom? Tudo Super tranquilo. obrigada por ter vindo até BH no nosso estúdio. E para começar, a gente gosta sempre de você se apresentar para os nossos clientes. Quem que é o Renato, quem que é a Hashdex? Cara, o Renato é uma pessoa que sempre trabalhou com relações com investidores, só que em empresas de capital aberto. E aí é um cara que se apaixonou por cripto. E aí tentou alinhar essa paixão, esse novo desejo intelectual com a sua carreira. E encontrou ali, cruzou caminhos com a então, né, e continua sendo a gestora referência de produtos de cripto, né? Então, desde 2022 eu me uni à Hashdex, eu não era de mercado financeiro propriamente dito, claro que RI de empresa de capital aberto tem muita interface já com bancos, Sim. gestoras, etc. E aí eu fui para esse mundo de fundos e mercado financeiro através da Hashdex e foi um casamento perfeito. Hoje meu dia a dia é falar com parceiros, distribuidores, assessores, clientes sobre um mundo novo, né? Primeiro tentando encantá-los a respeito da tecnologia e da oportunidade e, num segundo plano, tentando oferecer uma solução simples, segura e regulada dele se expor a esse mundo. Legal, então se eu sou cliente da Hashdex, eu posso te procurar? Sem dúvidas. Vai ter Isso, o meu isso é número de bom. telefone. Isso é super importante para o cliente investidor para ter essa segurança, né? Senão você não consegue conversar. Muito Total. bom. Falando exatamente de Bitcoin, né? Eu posso comprar direto, até a gente tem esse tipo de moeda, criptomoedas aqui dentro do Super App, né? Nosso Super App. Mas Uhum. por que investir em um fundo e não diretamente? Existe muito esse encantamento com o Bitcoin como sendo um ativo libertário e como sendo a primeira propriedade digital. Então as pessoas podem receber uma responsabilidade muito grande que é de fazer custódia própria do ativo, Sim. né? Algo muito único a respeito da classe. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, para a maioria das pessoas que estão ainda se familiarizando com essa classe, elas preferem, em geral, investir via ou ceder a sua confiança do acesso a esse ativo a uma empresa. E aí eles podem fazer isso. Tem corretoras de cripto, nem todas as corretoras de cripto são as mais confiáveis, tem um histórico não tão legal com algumas corretoras de cripto. Hoje, aqui no Brasil, de forma até bastante vanguardista, a gente tem, por exemplo, o Inter oferecendo cripto diretamente. Então, Sim. o investidor hoje já pode, de forma confiável, comprar cripto diretamente. Comprar, por exemplo, Bitcoin diretamente. O único desafio que fica e a gente também tem fundo só de Bitcoin, né? Assim, Hoje você tem quantos fundos? Hoje a gente tem 8 fundos listados e mais ou menos uns 12 fundos na plataforma aqui no Brasil. Isso, né? Hoje a Hashdex ela tem presença também global, então Estados Unidos e Europa. Lá fora também tem mais alguns. Legal. E é menos arriscado investir direto, você falando, né, da questão da custódia, é menos arriscado investir direto nesse fundo listado? Dependendo da contraparte ou do parceiro que você escolhe para confiar os seus criptoativos, sim, é mais seguro. Mas aí quando você entra, por exemplo, falando de um banco Inter ou outros bancos que oferecem cripto ou fundos da Hashdex, você está num ambiente relativamente seguro. O que acontece em relação à segurança e gestão de risco, o que é mais difícil fazer comprando cripto diretamente, é que nem todos os criptoativos têm o mesmo histórico, têm o mesmo potencial. Essa é uma classe de ativo em fase muito inicial. A gente não sabe exatamente quais são os projetos que vão se dar bem, quais são os projetos que vão ser dominantes daqui para frente. Então, o que a gente traz através de um fundo como o Hashdex 100, que replica um índice criado pela gente e pela Nasdaq, que é o Nasdaq Crypto Index, o que a gente dá é metodologia. O cliente vai se expor a um fundo onde ele vai comprar uma cesta de criptoativos, ponderada pela relevância desses criptoativos, e aí ele não vai entrar em nenhuma pegadinha, por exemplo, de entrar num projeto que não tem fundamento nenhum e que não vai se revelar ser uma cilada, ou projetos que são muito bons hoje, mas que ao longo do tempo, se ele não ficar atento, vão ser projetos que vão perder relevância. Sim. Então a gente dá vamos dizer assim, uma conveniência para o cliente de comprar os cavalos vencedores de hoje e que isso evolua, o produto evolui junto com o mercado de cripto. Para uma classe nascente, a gente acredita que isso é muito importante. E é voltado também para quem quer começar, né? Se eu não sei, eu nunca investi em Bitcoin, às vezes é melhor você deixar direto num fundo que tem um gestor, que tem uma equipe que faça sozinho? Sim, claro. Tem uma metodologia por trás, né? E mesmo quem já está nesse mercado há um tempo,
né, e eu já invisto há algum tempo também, sabe que é desafiador. Você poderia ter comprado só Bitcoin e ter surfado uma onda muito boa nos últimos 5 anos? Poderia. Se você tentou fazer algo muito mais elaborado do que isso, sabe que ficaram alguns projetos pelo caminho, tiveram algumas pegadinhas. Então, mesmo os mais experientes, se tratando de uma classe tão nova, é desafiador. Pensa, por exemplo, no início dos anos 2000, se eu quisesse surfar, por exemplo, a onda da internet e tudo que isso trouxe dali para frente. Daria para fazer sozinho, sendo um especialista em tecnologia? Daria, mas não era fácil. Você teria, por exemplo, comprado ações da Yahoo, de repente BlackBerry. E veja, são empresas que são muito poderosas, empresas que, na época, fazia todo sentido. Assim, eu comecei no mercado financeiro, era só BlackBerry, né? A gente ficava o dia inteiro ali, né? Exato. E algumas empresas de tecnologia como Oracle existem até hoje, mas acabaram perdendo relevância frente a outras transformações que vieram depois. Então, a primeira provocação que eu deixo é o investidor, se fizer isso sozinho, ele vai ter que se manter muito atento ao que está acontecendo. E aí um índice como o Nasdaq Crypto Index, que o nosso fundo Hashtag 100, por exemplo, persegue esse índice, ele vai se transformando, ele já é bem diferente do que ele era há 2 anos atrás, por exemplo, para justamente se expor ao que está dando certo, ao que está evoluindo. Né? Legal. E dentro da minha carteira de investimento, né, para um cliente de perfil conservador a moderado, quanto que você recomenda a alocação? Mais para o moderado e para arrojado, né? O conservador está mais em renda fixa. Moderado e para arrojado, quanto que você recomenda da carteira ter em cripto? Não tem uma resposta certa. Tá. Posso provocar e dizer que tem uma resposta errada, né? Pelo menos olhando até aqui. O zero absoluto, assim, eu recomendo ter zero. Poxa, essa foi uma decisão dolorosa para a maioria das pessoas por alguns motivos. Primeiro, o retorno é a melhor classe de ativo ano passado, foi a melhor classe de ativo ano retrasado, é um retorno extremamente descolado do que a gente está acostumado já há algum tempo. Então, foi uma decisão complicada para quem preferiu ter zero. E digo mais, o investidor que já tem alguma classe de ativo de risco, bolsa aqui no Brasil, bolsa lá fora, a inclusão de algum percentual diferente de zero, e a gente já pode falar sobre que percentual é esse, ela pode acabar até reduzindo o risco da carteira de renda variável do cliente pela baixa correlação que essa classe tem com as demais classes de ativo. Então, o cliente inclui ali na carteira dele 2%, 3%, não por uma busca por ganho de capital e riqueza, mas por uma busca de segurança mesmo, ter uma saúde, um balanceamento melhor. Quanto que cabe dentro da carteira do cliente? Ele vai ter que avaliar primeiro o perfil de risco. Até 5%, eu digo para você, Mônica, que não afeta muito o perfil de risco do cliente. Se ele já tem uma carteira que ele está confortável, incluir até uns 5%, ele vai ter um potencial de retorno maior, mas a volatilidade ou risco da sua carteira não vai alterar muito. Mas falando em volatilidade, não é para aquela pessoa que não consegue dormir se perder 1%, né? Se viu negativo 1%, não é para esse tipo de investidor. Presumo que essa pessoa também não tenha nenhum outro ativo de risco, então. Né? Porque essa vol, ela existe. Mas tem aquela vontade, né? Nada como que você tá com os amigos, todo mundo investindo em cripto, falando de bitcoins, fica aquela vontade, tipo, tô fora desse mercado. Mas tem, às vezes, que não é para mim, porque ela tem realmente uma grande volatilidade. Então, tem que já tem que saber que vai um dia estar para cima ou outro para baixo. Né? A única certeza que a gente tem é que vai ter alguma flutuação. E a oportunidade, ela está escondida justamente atrás da volatilidade. Porque se teses como a do Bitcoin, que se propõe a ser uma reserva de valor global, uma nova forma de encarar dinheiro, se isso já fosse uma realidade, concorda comigo que o Bitcoin não teria 2 trilhões de valor de mercado de dólares, ele teria 10, 15. E não tem problema, a gente poderia investir, esperar ele ter esse valor para investir. A questão é que o potencial de valorização dele está justamente na incerteza de se ele vai ou não se tornar uma reserva de valor global. Então, eu incitaria o investidor a olhar essa volatilidade como justamente a oportunidade. E para aquele investidor que não tem nenhum ativo de risco, qual é a classe de ativo que você poderia investir, de repente, 2%? Faria muita diferença no seu portfólio investir 2% em Bolsa Brasil? Sim. Ou em Bolsa lá fora? Agora, 2% em cripto, eu acho que já pode fazer uma diferença ali no seu perfil de risco-retorno da carteira. E assim, a sua equipe, né? Quais são os principais critérios que ela utiliza para escolher bons ativos para estar dentro desse fundo? O índice da Nasdaq, ele foi
lá atrás criado pela Hashdex, depois a Nasdaq se associou e hoje ela administra o índice. As regras do índice, elas estão muito claras já desde o início do surgimento dele. Eu acho que esse é um pouco do segredo. Dado que é uma classe de ativo tão nova, é escapar dos vieses tradicionais e do ego ali, do gestor, saber, cara, eu acho que eu sei quais são os projetos dentro de cripto que vão surfar uma onda muito boa daqui para frente. Poxa, o Bitcoin, que é o vovô das criptos, tem 15 anos. Ethereum... isso é legal. Eu aprendi isso com vocês, né? Então, é difícil. O Bitcoin, né? É o vovô das criptos. Mas no fundo é um debutante, 15 anos de idade. Ethereum, o segundo maior projeto, tem o quê? 10 anos, um pouco mais. Solana, que muito se fala agora, tem 5 anos. Fez 5 anos agora, essa semana, né? Parabéns pro time Solana e o time da Solana. Então, qual que é a solução? Cara, vamos criar regras básicas de filtros de valor de mercado, filtros de liquidez, para a gente não cair em nenhuma pegadinha. A ponderação é por valor de mercado. Vou montar aqui uma carteira com os cavalos vencedores de agora e garantir que, periodicamente, isso é revisto e que eu posso talvez não ter o mesmo retorno da pessoa que acertou o olho da mosca e pegou, cara, esse ativo aqui vai ser o ativo que vai bombar dos próximos 10 anos. Mas eu já vou surfar uma onda muito boa. Quem venceu, quem teve melhor retorno? Quem comprou Nasdaq 100 há 20 anos atrás? Ou quem fez uma cesta dos top 10 do Nasdaq 100 há 20 anos atrás? Comprou Google, Yahoo. Claro que o cara que comprou só Microsoft se deu bem. Mas aí como é que a gente ia saber que Microsoft seria o único dentre os top 10 do Nasdaq 100 que permaneceria no ranking 20 anos depois, né? Difícil ter essa visão. Com certeza. E me conta uma coisa, por que Bitcoin ou essas outras moedas que você comentou são interessantes aí para o futuro da economia, né? Porque eu vejo que, assim, tem os mais jovens, eu posso dizer, eles já aderiram, né? E você tem um outro, talvez até na minha idade, mais velho aqui, que não consegue ver com tanta clareza, né? Ou não é tão early adopter, né? Vamos dizer assim, das criptos. Por que você vê isso aí para o futuro? Eu acho que o primeiro desafio, né, para uma pessoa que está olhando para esse setor pela primeira vez, é tentar encarar a cripto como se fosse uma coisa só. Assim, por que cripto é importante? É difícil responder isso em uma frase. A tese do Bitcoin, ela está muito clara e ela está muito fácil de entender, principalmente depois que grandes gestoras passaram a oferecer produtos lastreados em Bitcoin, né, os ETFs lá fora, né, aqui no Brasil a gente já tem há algum tempo, passou-se a ter uma educação muito maior do que esse ativo se propõe a ser. Basta a gente citar que é a primeira vez que o planeta dispõe, primeiro, de uma rede 100% distribuída, ou seja, eu não tenho uma rede onde eu tenho um ponto de ataque, por exemplo, uma entidade centralizadora que controla essa rede. Portanto, o planeta dispõe de uma forma de transitar valor quase em tempo real a um custo muito baixo. Então, domingo à tarde, eu consigo transportar valor para alguém no Cazaquistão em questão de segundos a um custo muito baixo. Sim. E a moeda que transita nessa rede é uma moeda com características muito fáceis de entender por que é vantajosa. É uma moeda que ela não está hospedada em nenhuma pátria específica, ela não tem um risco específico de nenhum país e nenhum risco específico de nenhuma política monetária. Ela tem a sua própria política monetária já programada desde o início, se tornando uma forma de dinheiro, uma forma de reserva de valor, pelo menos na teoria, muito interessante de se analisar, a ponto de países hoje discutirem a possibilidade de terem reservas estratégicas nesse ativo independente, nesse ativo que não responde a ninguém. Hoje as pessoas correm muito, fala-se muito do dólar talvez não ser mais aquela referência de reserva de valor nos próximos anos, o ouro batendo mais de 3 mil dólares aí a onça em valores recordes. Por que disso? Poxa, uma inflação talvez acima da média das moedas fiduciárias, né? Uma política monetária mais difícil para a maioria das moedas, mesmo o dólar, e a busca por reservas de valor alternativa, né? Os BRICS, né? Brasil, Índia, já cogitaram fazer uma moeda própria, né? As pessoas correndo de volta para o ouro, alguns países voltando a fazer reservas de ouro importantes. Aqui a gente tem uma versão de uma reserva de valor de um ouro digital, ou melhor, de uma versão ali, tornando o ouro uma reserva de valor analógica. E agora a gente tem algo digital com propriedades muito similares, se não melhores em alguns quesitos. Essa é a tese. Estou falando que o Bitcoin já é uma reserva de valor? Não, essa é a oportunidade. Legal. E a gente falou um pouquinho da volatilidade, né? Mas eu vejo que realmente é um ativo com grande volatilidade. Como eu lido com isso?
Primeiro é botar em perspectiva, né? Pegando o Nasdaq Crypto Index, né, que é o índice que rege ali os nossos principais produtos, e o Hashtag 100 é predominantemente composto por Bitcoin. Ele é muito volátil? Acima da média ele é. É uma volatilidade hoje em dia que você nunca viu? Não. Hoje a volatilidade do Hash 11 ou do nosso Nasdaq Crypto Index, ela já é equiparável ou até menor do que, por exemplo, Tesla, Nvidia, algumas ações que vocês já, de empresas de tecnologia que vocês certamente já esbarraram e se é que não tem, né? Algumas ações do próprio Ibovespa, né? Tô falando de Magazine Luiza, Azul, Natura, hoje já possuem volatilidade nos últimos 12 meses maior do que a do Hash 11. Só que tem uma volatilidade alta porque caíram muito, né? Por que cripto tem uma volatilidade alta? Porque subiu muito, muito rápido nos últimos 2 anos. Então, primeiro, é uma volatilidade que a gente não quer evitar. É uma volatilidade para bem. E segundo, já não é tão volátil quanto a gente lembra ali de 3 anos atrás, 5 anos atrás, de uma volatilidade de 3 dígitos. Já é algo mais parecido com uma empresa de tecnologia americana, alguma coisa nessa linha. Legal, Renato. E assim, para terminar, que acho que é o que todo mundo gostaria de saber, como você é um especialista, né, de investimento, que é o que a gente tenta ensinar aqui, eu tento trocar não ensinar, né, trocar essa ideia sobre investimento. Qual que é a dica que você pudesse dar para 2025 para o nosso investidor? Comprar e esperar, e não esperar para comprar. Legal. Essa seria a dica. Então, em vez de tentar fazer aqui, acho que em cripto o nome do jogo eles brincam muito, né? Time in the market e não market timing. Né? Em português, não adianta você tentar acertar o tempo e o ritmo correto do mercado. O que privilegia aqui, o que realmente beneficia o investidor é tempo no mercado, paciência. Historicamente, paciência tem sido recompensado bem o investidor. Nenhum investidor de cripto que ficou rebalanceando o portfólio por 3 anos, saiu no prejuízo. No máximo, 2 anos e meio, 3 anos, a pessoa já estava, na pior das hipóteses, ela já estava do outro lado, né? Passou da linha d'água. E no momento atual, onde a gente teve uma queda agora de 20% em fevereiro, em quedas superiores a 25%, a probabilidade, retornos passados não querem dizer retorno futuro, mas a probabilidade de você estar positivo daqui a um ano é de 80%. Então, particularmente, o momento atual pode até não exigir tanta paciência assim. Vamos ver. Legal. E no caso de vocês, né, qual a dica de um fundo, ou qual que você... se eu quero começar a investir, quero conhecer a Hashdex, por onde eu começaria? Eu acho que eu vou ter que botar 2 por saber que existem perfis diferentes aqui de investidor. Quem já entendeu a volatilidade de cripto, sabe lidar com isso, vai dimensionar isso corretamente dentro do portfólio de forma a dormir bem e lidar com isso, o Hashdex 100 traz uma metodologia passiva. Eu vou comprar o índice da Nasdaq de cripto, vou surfar esse mercado daqui para frente, sabendo e com a tranquilidade de que o índice vai mudar, cripto vai mudar, mas isso vai estar sendo refletido no meu investimento. Quem não gosta muito de variações e quer ficar num fundo um pouco mais comportado, a gente tem, por exemplo, o Hashdex 20 e o Hashdex 40, que misturam cripto com renda fixa para que o investidor surfe cripto, mas com fundo com perfil mais parecido do que ele está acostumado. E para o cliente que gosta de previdência, a gente agora em primeira mão, o Thiago me contou agora, antes da gente gravar, o nosso Icatu Hashdex já está na plataforma, é para todos os investidores em geral, tem uma exposição limitada a cripto, então ele tem renda fixa também, então não vai dar tanta dor de barriga no investidor nos reveses, mas no momento de alta para cripto já vai descolar bastante de outros fundos com volatilidade similar. Então acho que é um risco ajustado ao retorno muito interessante, um candidato aí a ser um destaque na plataforma de Prev do Inter, espero eu. Pô, legal. Isso é uma grande novidade aí pra gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Mônica. Para quem quer conhecer a Hashdex e todos os fundos que o Renato trouxe aqui, todos estão disponíveis no nosso Super App. Então, fique à vontade, conheça, assiste, procure também um pouco mais sobre essas informações e sobre a parte de cripto. Super obrigado pela sua participação. Se quiser deixar um recado para todo mundo... Obrigado, Mônica, clientes do Inter. É sempre um prazer aqui chegar aqui em BH e visitar o magnífico prédio e os estúdios da Inter. Equipe de RI da Hashdex 100% disponível para vocês. A gente tem uma área de pesquisa, uma área de research que publica periodicamente alguns insights. Eu de vez em quando jogo lá no aplicativo
do Inter também no fórum. Legal. A gente tem uma comunidade no WhatsApp, tem uma newsletter no nosso site. Qualquer rede social a gente está presente também. A gente está, e a área de RI, como sempre, à disposição de vocês. Super obrigado, gente. Até a próxima.